Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre cortinas. Exato, tu disseste isso, sim. Sim, vamos espreitar para trás da cortina. Ok. Mas Fico curiosa. ficas curioso. O que estará atrás da tua cortina? Vais ajudar, se tudo correr bem, nesse processo de espreitarmos por trás da cortina. Primeiro, fazemos o quê? Falamos da nossa próxima aula de IVM+. Se o quiseres fazer. Sim, porque estou muito motivada. Sim. em relação A esta próxima aula. aula é já no dia 2 de junho. Yeah. A aula é em direto, às 9h30, para os alunos que fazem parte do programa exclusivo IVM+. Portanto, se ainda não fazes parte deste programa, esta é uma altura perfeita para aderires. A nossa terceira aula. Sim, não é a nossa terceira aula e é uma altura perfeita para aderires ao programa e aprenderes tudo sobre motivação. A aula chama-se Motivação Mais e nós vamos explorar este grande tema do desenvolvimento pessoal, né? Nós que somos tantas vezes apelidados de palestrantes motivacionais e não achamos nenhum de nós assim grande piada a essa expressão, mas desta vez é precisamente sobre motivação que nós vamos falar e vamos mergulhar neste tema apaixonante, vamos desconstruir o que é realmente motivação e vamos construir uma ferramenta espetacular que nos vai permitir trazer mais e melhor motivação para as áreas da nossa vida que são realmente importantes. E acho que é importante isso que tu disseste, mais e melhor motivação. Sim, portanto vai ser uma aula espetacular, Claro. como sempre com as notas, as apresentações, que é tudo disponível para os alunos. Se ainda não foste explorar o que é o IVM+, é só seguires o link que encontras aqui nas notas que acompanham este episódio, ou procuras nas nossas redes sociais, ou mandas-nos uma mensagem, nós mandamos-te o link, exploras tudo sobre o programa e depois, se fizer sentido para ti, juntas-te a nós e beneficias destas aulas que nós entregamos assim de uma forma estruturada e mais profunda, porque a ideia do IVM+, é sempre ir mais longe, mais fundo. E há mais do que as aulas também. Sim, e dentro do programa tens acesso a muitas ferramentas extra, palestras extra, etc. Até nós estamos-lhe a chamar o programa de referência de desenvolvimento pessoal. Portanto, se desenvolvimento pessoal te interessa e tiveres possibilidade de aderir ao programa, acho que é uma excelente decisão. Exato. Desenvolvimento pessoal, mais. Boa. Então, cortinas. E as cortinas? As cortinas. Há uma metáfora que nós próprios às vezes utilizamos, mas é muito comum os nossos alunos ou pessoas que falam connosco utilizarem, é esta ideia de que existe uma cortina por trás da qual acontecem coisas que nós nem sempre sabemos o que são e nem sempre estamos dispostos a explorar. Não é? A ideia de que há uma parte da nossa experiência que é uma parte que é mais consciente, é mais acessível, e depois haverá uma parte da nossa experiência que é mais inconsciente, está mais escondida, nem sempre está disponível, e que pode ser, por um lado, muito surpreendente, por outro lado, muito fascinante, mas por outro lado também pode ser um bocadinho assustadora. Portanto, esta ideia de que quando nós entramos num processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, no fundo nós estamos a espreitar por trás da cortina com o intuito de nos conhecermos melhor, de nos compreendermos. Né? E quando é que foi, assim, para ti, o primeiro momento em que tu decidiste, vou espreitar por trás da minha cortina, vou olhar mais para dentro e procurar compreender melhor? Foi assim um momento único ou foi mais uma fase da tua vida? Eu tenho assim um momento-chave que muitas vezes falo quando falo sobre mindfulness, que foi um artigo numa revista que eu lia quando era miúda, adolescente, que era a Frida, e que tinha uma reportagem sobre meditação. E falou muito sobre várias técnicas de meditação e por aí fora. E acho que foi assim, esse primeiro momento, era a minha adolescência, como acho eu para muitas pessoas, foi de perguntas muito grandes. E muitas delas tinham a ver precisamente com esse olhar por detrás da cortina. Quem sou eu? Quem sou eu? Porquê sou eu? Porquê é que eu sou assim? Porquê é que sou assim? Porquê é que estou aqui? Né? Muitas dessas perguntas. E acho que foi assim, por alguma razão, lembro-me sempre desse artigo sobre meditação, porque acho que isto de olhar por detrás da cortina
é no fundo a nossa, e a vontade de o fazer tem a ver com a vontade de nos conhecermos mais e melhor. Tem a ver com autoconhecimento. Para mim, meditação é, acima de tudo, principalmente meditação mindfulness, uma forma de ganharmos mais autoconhecimento. E depois foi-se desenrolando, não é? Acho que o grande tema da minha vida é olhar por detrás da cortina. Há pessoas que ficam muito fascinadas com esta ideia do autoconhecimento, não é? Esta ideia de, através de certas perguntas e através de certas técnicas de investigação interior, eu posso começar a conhecer melhor e posso aceder à informação que está em mim, ou que estará disponível para mim, mesmo que eu ainda não lhe tenha prestado atenção. Isso, se calhar, vai-me levar a revisitar memórias, não é? Perceber momentos em que certos programas começaram a ser corridos. E para muitas pessoas isto é mesmo fascinante. É tipo, uau, vou... Para outras nem por isso. Mas para outras pessoas pode ser muito assustador e até terem a ideia de que isto vai ser extremamente doloroso. E às vezes pode ser doloroso, não é? Claro, eu conheço muita gente que fazem de tudo para evitar espreitar por detrás da cortina. Sim. Não é? Podem ser pessoas que de várias formas, não é? Que têm certos comportamentos de dependência, não é? Estão tão entranhadas no trabalho, estão a trabalhar, outras pessoas que se calhar bebem ainda mais ou tomam drogas ou simplesmente estão tão dentro do rat race da vida e estão a correr para evitar que a cortina se abra. Também há pessoas que têm assim uma visão muito pragmática e dizem, mas isso de olhar para dentro não serve para nada, muito menos o olhar para trás, não é? E a ideia de que o olhar para dentro estará sempre associado ao olhar para trás, não é? Porque quando eu observo as coisas que tenho em mim, essas coisas, se elas estão em mim, é porque foram observadas, experienciadas, decididas, aprendidas no passado. Portanto, em vez de fazer isto, eu vou olhar para o futuro e para os meus projetos, as minhas ideias e as minhas intenções. E, embora este raciocínio assim mais pragmático, em alguns momentos, possa fazer sentido, também não deixa de ser verdade que quando eu olho para o futuro, quando eu penso nos meus objetivos, nos meus projetos e me oriento para a frente, eu faço isso a partir da informação que tenho neste momento. Não me consigo livrar da mochila que tenho nas costas. Certo, né? é com essa mochila que surgem estas coisas. E acho que é óbvio que nós temos aqui um viés de que é melhor olhar por detrás da cortina do que não olhar. Não é? Acho que nós acreditamos isso, cada um à sua maneira, mas o olhar que faz sentido. A mochila fica mais leve. Certo. Há várias formas de fazer esta exploração, não é? A exploração do abrir a cortina e ir lá espreitar. E às vezes, algumas dessas formas, elas podem ser um pouco mais seguras, não é? Podemos fazer isto com o auxílio de alguém, ou com o auxílio de uma determinada técnica de investigação. Mas também podemos fazer isto assim um bocado da forma mais aterrorizadora. Sabes quando num filme, sei lá, há uma casa abandonada e num filme de terror e os miúdos vão lá, eles entram lá, aquilo não tem eletricidade, então eles acendem uma lanternazinha que quase sempre no momento de chave começa a falhar, né? E aquela escuridão faz parte do medo, não é? Porque não consegues ver o que está, o que é que realmente lá está. Porque se fosse possível, não é? Depois voltar lá durante o dia ou de repente ter eletricidade e acender as luzes todas, de repente aquilo que era inicialmente assustador passa a ser menos, mesmo que não goste, diz, não gosto da decoração disto, ou coisa esquisita que está ali. Mas já não há aquele medo tão grande do desconhecido. Mas vai continuar a haver pessoas que vão dizer, mas porquê é que eu vou fazer isso? Eu estou bem, a minha vida está bem, estou a andar para a frente, porquê é que eu vou olhar para trás? Eu noto isso muito, eu faço acompanhamento acima de tudo com mulheres, não é? Coaching, acompanhamento, e uma esmagadora maioria dessas mulheres têm situações com o companheiro, onde ela está com vontade de fazer essa exploração e ele nem por isso.
E ele fecha-se muito. Medo das emoções. Com muito medo. Com medo também, não é? Nós no outro dia também falámos sobre isso, de que talvez esse casal beneficiaria de terapia de casal e a mulher quer muito, mas o homem não quer. Simplesmente não quer. Acho que não recusa-se a fazer em muitos casos. Isso também é esse medo, né, de olhar. Eu acho que às vezes há medo, outras vezes também há ignorância em relação às eventuais vantagens ou benefícios do processo. Certo. Que é uma ideia, agora vou estar aqui mexer em coisas que já arrumei. Sim, em coisas, e o que é que eu vou ganhar com isso? Né? E às vezes esta falta de entendimento de que as minhas limitações atuais, elas foram criadas como resposta a experiências que eu tive no passado, a aprendizagens que eu fiz no passado. Sim. Só que eu nem sei que experiências foram essas, eu nem sei que aprendizagens são essas. Mas se calhar nem reconheço as minhas limitações. E nem se calhar reconheço as minhas limitações. E portanto, esse momento inicial, que é o momento em que tu pela primeira vez vais lá, né, abres assim um bocadinho a cortina e apontas a tua lanterna lá para dentro, às vezes é um primeiro reconhecimento de mas espera aí, eu tenho aqui algumas limitações instaladas, ou pois é, de facto para mim é difícil manter relações positivas com as outras pessoas, ou para mim é difícil acreditar em mim, ou ter confiança, ou para mim é difícil ter crenças positivas ou de felicidade em relação a mim e ao mundo, e está lá, eu é que não estava a prestar atenção. Portanto, se agora eu posso aventurar-me aqui e ir em busca de quando é que eu aprendi isto, como é que esta limitação foi instalada, e isso eventualmente até me vai permitir criar alguma liberdade de escolha em relação a estes processos todos. Só que só este primeiro olhar e ver isto é tipo, para que é que eu abri a cortina? Porque enquanto a cortina estava fechada, eu nem sequer estava a pensar nisto, né? Portanto, eu acho que às vezes o início da conversa é muito dura e às vezes as pessoas descartam rapidamente e dizem, quero lá saber disso, isso é para quem não tem mais nada para fazer, mas é trabalhar e andar para a frente, não é? Ou isto é só conversa, não é? Estes mecanismos defensivos estão muitas vezes acompanhados ainda de uma real dificuldade em valorizar quais poderão ser os benefícios daqui, não é? E às vezes vem acompanhado até de umas estratégias meio manipuladoras, não é? Que imagina, tu convidas-me a fazer isto e eu digo, pois, porque o que tu queres é que eu mude porque tu não me amas tal como eu sou, não é? Não és tu que dizes que devíamos aceitar as pessoas como eles são. E agora estás-me a pressionar e queres não sei o quê. E isso é muito assustador. E quando se começa a falar, mas de facto podem existir processos de mudança quando tu começas numa jornada de autoconhecimento. A mudança em si também pode ser muito assustadora. Então há uma série de barreiras a começar este processo. Não é? Mas eu imagino que deve ser... Não, eu acho que nós os dois somos muito privilegiados porque temos feito este espreitar por detrás da cortina muito juntos, não é? Um acompanhar. Mostra-me a tua cortina que eu mostro a minha. Sim. Ou anda comigo explorar aqui. Sim, anda comigo a explorar um bocadinho. E nós podemos ter a sorte de ter alguém ao nosso lado que nos ajuda com isso. E também podemos fazer como tu propuseste, pedir ajuda a alguém. Ou podemos fazer isso em grupo. Também podemos ter vários inputs. E acredito que deve ser muito frustrante, desafiante, às vezes desanimador, estarmos com alguém que amamos e sentirmos muito sozinhos nesse processo. E ouço isso tanto, porque eu gostava de saber um bocadinho do teu input à volta disso, que é uma pergunta que eu recebo imenso. Como é que eu influencio o meu parceiro ou a minha parceira a ter mais... Como é que eu posso segurar a mão dela ou dele para ajudá-la a espreitar por detrás da cortina? Porque acredito que isso seria bom para a nossa relação e bom para essa pessoa e bom para mim. É dos processos mais difíceis de desenvolvimento pessoal. É quando há um conjunto de coisas que começam a fazer sentido para ti e que depois normalmente este processo mais para dentro fica inevitavelmente ligado a processos mais para fora, que eu começo a olhar mais para mim e começo a ter ideias diferentes sobre a prática da minha parentalidade,
ou sobre o que é que será realmente, o que é que eu gostaria que realmente fosse o meu relacionamento amoroso, ou começo a olhar mais para dentro e começo a ter ideias diferentes e convicções diferentes sobre o que é que posso fazer socialmente ou no meu trabalho. Portanto, normalmente isto vem a par, que é eu começo a olhar para dentro e começo também a ter mudanças para fora. E estar a fazer isto enquanto tenho uma pessoa que eu quero ter na minha vida, porque às vezes estes processos levam à ruptura, que é, de repente descubro que há aqui há um conjunto de limites que passam a ser mais importantes para mim, relaciono-me melhor com os meus valores, descubro aqui até uma série de padrões que podem não ser muito benéficos e que eu estou a viver e que às vezes até explicam porque é que eu estou com esta pessoa ou porque é que aturo isto desta pessoa. Isto pode levar a uma ruptura, de repente a um distanciamento, uma noção de não é isto que eu quero. Mas, quando estou com alguém que eu quero mesmo faça parte da minha vida, é natural que eu queira levar este estímulo também para o outro. E começo até a imaginar como é que será fazermos este trajeto juntos. E se a outra pessoa se fecha, isto vai colocar à prova o meu desenvolvimento pessoal, que é qual é a minha capacidade de lidar com isto. Se fico só irritado, se utilizo só isto como uma arma de arremesso, se só julgo o outro, ou se consigo, de facto, lançar aqui algumas pontes ou através do meu exemplo, ou através de empatia, através da escolha dos momentos certos para apresentar certo tipo de propostas. Da forma que escolho influenciar o outro. Sim. Mas porque é que eu digo que isto é dos processos mais difíceis? Porque, ao contrário de outros relacionamentos, né? Por exemplo, do relacionamento que tu tens com os teus filhos, onde há claramente uma responsabilidade aqui do relacionamento que é tua, no relacionamento amoroso, a responsabilidade é partilhada. É partilhada, não é? E chegar a um momento em que eu... Só que eu tenho 100% da minha responsabilidade e tu 100% da tua. Eu acho que esta ideia, às vezes, de responsabilidade partilhada é como se fosse 50-50, só que não é. É 100% para um lado e 100% para o outro. Sim, ok. Se faz diferença, faz uma diferença. Sim, faz diferença. Só que há aqui um mecanismo, há aqui uma ideia de escolha, que é, eu estou a escolher influenciar esta pessoa num determinado sentido que não é só uma... Eu não estou a influenciar esta pessoa para gostar do clube de futebol A em vez do clube de futebol B. É uma coisa mais profunda, tem a ver com... Isto vai tocar nas minhas bases enquanto ser humano. O que é que eu acho que... Sobre a vida, sobre esta experiência subjetiva que nós estamos aqui a ter. E quando isto começa a bater nestas fundações e do outro lado há um desinteresse total, é mesmo difícil, porque em determinado momento tu vais voltar outra vez à questão inicial, que é eu quero mesmo estar com esta pessoa. E depois isto, por sua vez, vai-te fazer tocar outra vez nas tuas fundações de não, mas eu agora... isto é o meu parceiro de vida, agora é para sempre. Sabes que eu sei uma forma boa de começar, sem ir fazer terapia de casal, é ir fazer o curso, a certificação em parentalidade consciente. Sabes que nós temos... Eu acabei agora a primeira certificação deste ano, no Porto, e foi muito, muito bom. E nós às vezes temos casais nos cursos, já tem acontecido várias vezes, e normalmente desses casais é a mulher que arrasta o homem para o curso. E ele chega lá muito cético, muito com o pé atrás. Mas ainda este fim de semana tive uma confirmação de quão poderoso poder fazer este tipo de trabalho em conjunto, não é? Porque a certificação é um curso de desenvolvimento pessoal. É um mega curso de desenvolvimento pessoal. Não é um curso para tu receberes X ferramentas para lidar com o teu filho, não é? De todo. E ainda este fim de semana tive esse feedback de um dos homens que estavam a participar. Ele disse que eu não percebi para o que eu vim, para o que vinha. Até vim aqui cético, não estava com muita vontade. E saio daqui com algo que me tocou na alma, não é? E eu já ouvi relatos parecidos, não é? Homens que se chegam, procuramos criar um ambiente muito, muito seguro, que eu acho que é aqui fundamental. Acho que isto que falta às vezes para alguém se conseguir abrir e ter coragem para
olhar por detrás da cortina, tem que se sentir seguro o suficiente para fazer isso. Portanto, o nosso trabalho passa muito por nós criarmos essa base de segurança para ser... em inglês há uma expressão que é o sweet pain, que pode ser doloroso, mas é uma dor doce. Percebes o que eu quero dizer com isso? E quando vejo casais a fazerem este caminho juntos, e normalmente o homem é que tem assim um insight maior no fim, uma resistência maior no início, um insight maior no fim, e começa a perceber que não foi assim tão mal olhar para trás. Portanto, fica aqui a dica de procurar focar se calhar aqui o esforço de convencer o companheiro ou a companheira, se tiverem filhos, ou se quiserem ter filhos, de, olha, eu quero mesmo fazer este curso contigo, é importante para mim. Sabes que isso acontece na parentalidade consciente? Também acontece nos cursos de neuroestratégia. Claro. Também quando é comum, não é? Virem casais e aí não é tão marcado, não é tão fácil adivinhar que foi ela que o arrastou, mas acontece de facto às vezes. E depois os insights são mesmo muito fortes. Portanto, é uma bela proposta para um fim de semana romântico. Sim, até porque às vezes depois são eles que se tornam mais no porta-bandeiras do desenvolvimento pessoal, porque a sensação de mudança é mais acelerada, que foram aqui 3, 4 dias e isto mudou tanta coisa, agora consigo ver, não é? O meu tag normalmente para a neuroestratégia há coisas que jamais serão não vistas, porque depois de começares a ver, lá está, depois de abrir a cortina, agora sabes que aquilo está ali e consegues começar a lidar com aquilo de uma forma diferente. Eu queria pegar nesta ideia de segurança, não é? Porque acho que às vezes no mundo de desenvolvimento pessoal não se cria essa segurança que é preciso mais para algumas pessoas do que outras, para terem essa coragem ou a força de olhar por detrás da cortina. E se nós quisermos influenciar alguém a fazer esse movimento de olhar por detrás, para mim não é tanto motivá-lo diretamente para o fazer e chatear, olha para trás, é bom, não sei. É procurar ajudar a pessoa a sentir-se segura com isso primeiro. Certo. Não é? No fundo, se estamos em casal, de conseguir mostrar que nada vai mudar, mas não vai mudar. Percebes o que quero dizer com isso? Por exemplo, quando estamos a fazer cura de fobias, né? E a fobia é um medo intenso, é um medo do medo. É quando eu fui exposto a uma situação de tanto medo em relação a uma coisa que agora tenho medo de voltar a experienciar esse medo. Né? E quando se está a fazer, há uma série de ideias por trás disto. Uma daquelas que raramente funciona é expor a pessoa à bruta ao elemento fóbico. Que é, por exemplo, tu tens medo de cães, um medo terrível de cães, então eu pego em ti e ponho-te à beira de um cão. E a ideia é tu aprenderes, olha, estás a ver, estiveste à beira do cão e sobreviveste. Só que na realidade não é isso que tende a acontecer, porque tu tens uma experiência de medo tão forte que ainda te vais identificar, ainda vais ligar mais o medo àquele elemento fóbico. Não é? É por isso que normalmente funciona um pouco melhor conseguir fazer algum tipo de desensibilização ou fazer uma exposição lenta, ou, para quem sabe utilizar técnicas de PNL, de neuroestratégia, há uns atalhos bons para construir para mentalmente conseguir fazer... E criar essa segurança. E criar essa segurança. A segurança é sempre o elemento-chave, porque sempre que eu te tiro a segurança, tu não consegues aprender. Porque o teu sistema nervoso entra num modo no qual a aprendizagem não é toda uma prioridade. Porque tu estás a procurar sobreviver. Agora não é para aprender. Mas quando estás em segurança, tu consegues aprender. Portanto, acho que esse é mesmo aqui o processo já para se poder espreitar para trás da cortina. Ora, eu acho que algumas pessoas têm medo deste espreitar por trás da cortina porque podem ter tido experiências de espreitar à bruta. Né? De repente lidei com uma memória traumática, de repente puseram-me em confronto com um momento do meu passado onde eu senti
sei lá, emoções muito intensas de culpa e de vergonha. E que eu não quero sentir outra vez. E como isto não foi feito em segurança, eu assusto muito com isto e começo a criar esta associação de que olhar para dentro não é sweet pain, não, é muita pain. É painful pain, isto vai ser muito doloroso. E eu não aprendo nada com isso. Porque se tu tiveres a sensação de, como nós tivemos em tanta coisa na nossa vida, que olha, isto foi doloroso, só que eu aprendi imenso com isto. Se a sensação foi, isto foi doloroso só, nem consigo pensar nisso, porque só pensar faz-me sentir dor outra vez, então para que é que eu hei de fazer isto, não é? O que é que eu vou aprender com isto, não é? Não sei, isso é a mesma coisa que, sei lá, eu bato com a cabeça na parede e fica-me a doer imenso, eu tenho imensas dores, e depois alguém diz assim, olha, vai lá e bate outra vez com a cabeça. Estás maluco? Para que é que eu vou fazer isso, não é? O que é que eu aprendi com isso? O que é que isto me traz? Nada, só dor. E acho que essa segurança que tu estavas a falar, não é? Eu, como sou normalmente um visitante privilegiado dos teus cursos de parentalidade, não é? Porque apareço lá a meio para entregar um módulo e consigo contactar um bocadinho com os participantes, noto como essa segurança está criada e isso permite que muitas pessoas façam este mergulho, não é? Aliás, é por isso que há tantas pessoas que ligam o momento em que fizeram um curso como este, né? E estou longe de estar aqui a querer fazer publicidade aos nossos cursos, embora também esteja a fazê-lo, claro. Mas é por isso que tantas pessoas às vezes passam, não é? Os primeiros cursos assim mais longos que eu fiz foram em 2010. Portanto, já lá vão 11 anos. E há pessoas, tantas pessoas, já passaram pelos nossos cursos estes mais longos, já vão em cerca de 2.500 pessoas no total. Há tantas pessoas que dizem, pá, eu lembro-me dos exercícios, eu lembro-me das descobertas, eu lembro-me das aprendizagens, eu lembro-me dos colegas, eu lembro-me... Porquê é que aquilo foi tão marcante? Porque para algumas pessoas, mesmo que algumas até, umas sabiam imenso sobre desenvolvimento pessoal, outras não sabiam nada, mas é um momento em que, como eu consegui espreitar por trás da cortina em segurança, aquilo de facto transformou a minha vida ou ampliou a minha vida, porque agora tenho mais uma série de divisões na casa que eu antes estavam lá, uma cortina que me impedia de utilizar uma parte muito grande da minha casa, e agora abri a cortina em segurança, explorei, e agora tenho mais sítios para onde ir, tenho mais sítios de onde retirar aprendizagens. Sei de mais formas de lidar com os desafios deste agora, da vida que estou a viver agora. Outra palavra que eu gostava de adicionar aqui, que também veio aqui destes dias, é esta possibilidade de explorar temas profundos e até densos e difíceis, mas com leveza. Não é? E essa leveza, já falámos disto várias vezes, mas esta leveza também para mim é importante. E acho que isso, a forma que se aborda o desenvolvimento pessoal nem sempre é com leveza, pelo contrário, às vezes é mais com drama, catarse. E para mim essa leveza é muito, muito importante quando fazemos. É um bocadinho como, imagina que não vamos espreitar por detrás da cortina com muita seriedade e com muito agora vamos ter, não é? Como o professor universitário, muito catedrático, que está muito sério, mas com uma criança curiosa para ver, olha, o que é que está ali por detrás. É um bocadinho com essa atitude que eu acho que... Levando essa exploração muito a sério, não é? Exatamente. Claramente levando a exploração a sério, mas com a curiosidade e a leveza com que a criança pode levar a sua exploração muito a sério. Sim, porque quando alguém tem aquela atitude que nós temos estado a falar aqui um pouco ao longo da conversa de não quero, não vale a pena, não vou meter nisso, para que é que eu vou mexer em coisas que não do passado? Aquilo que a pessoa está a imaginar não é um processo interessante, curioso, leve, que às vezes até se pode tornar divertido. Que pode ser extremamente libertador e possibilitador. Não, em princípio, as associações que a pessoa tem a esse processo vai ser doloroso, vai gerar o acesso a emoções com as quais eu não sei muito bem se sei lidar, porque isso é um grande medo. E esta é uma das razões pelas quais é mais comum isto acontecer com homens do que com mulheres. Porque os homens têm, generalizando, têm mais medo que as mulheres de lidar com emoções. Por isso, se forem emoções tipo raiva, eu sei lidar com isso. Mas e se eu de repente sinto culpa, ou sinto vergonha,
ou sinto confusão, não é? Ou sinto vulnerabilidade. Vou-me muitas vezes como homem exprimir com raiva. Como é que eu vou lidar com isto? Não é? Às vezes as pessoas dizem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é agora vou para esses sítios, as pessoas depois começam a chorar e nem me dá vontade de chorar, para que é que isso serve? Não é? Que é uma forma assim meia a tirar para o lado, mas nós percebemos que há aqui um medo de lidar com as emoções, tanto com as minhas como com as dos outros. Porque às vezes também é uma ideia, agora vou estar ali com outras pessoas que se calhar sentem emoções e eu não sei lidar com isso. E só que é interessante depois fazer aqui o processo de dizer, então, quando é que começou esta minha cena de ter dificuldade em lidar com as minhas emoções e as dos outros, sendo as emoções uma parte fundamental da nossa existência, para algumas pessoas também o fundamento e a razão da minha existência, não é? Quando é que isto começou? O que é que está lá atrás da cortina que explica esta dificuldade? E o que é que mudaria na minha vida se eu tivesse mais capacidade de lidar com as minhas emoções e com as dos outros? Claro. E de as viver, de as ter presentes? Sim. Estava aqui a pensar nos verdadeiros benefícios de olharmos por detrás da cortina, que certamente serão benefícios diferentes para todos. Acho que há alguns benefícios que são comuns, que eu acho que nos tornamos mais resilientes, né? E tornamos-nos muito mais... Se nós olharmos por detrás do que está por detrás da cortina e fizermos as pazes com isso, não é aqui uma questão de fazer uma grande psicanálise, não, acho que não é isso que estamos a propor, que pode fazer sentido para algumas pessoas, para outras não. Mas no fundo é de nós conseguirmos retirar mais de vida agora e daqui para a frente, não é? Tendo essa parte visível também e não escondida. E acho que isso nos torna mais capazes de lidar com todas as adversidades que ainda nós vamos viver. Não é? Acho que essa para mim é um dos grandes benefícios, junto com uma capacidade maior de criar relações realmente boas. Sim. Há umas formas de olhar por trás da cortina que são muito conscientes e conversacionais, onde nós fazemos perguntas e começamos a aceder a memórias e exploramos as memórias e fazemos questões à volta das memórias e que podem ser extremamente possibilitadoras e libertadoras e até... Assim, eu, pelo menos, quando eu me começo a ligar a memórias, mesmo que às vezes a memória seja de alguma coisa que foi dolorosa, eu hoje em dia tenho muita consciência de que a memória é de alguma coisa que foi dolorosa, mas o aceder à memória não necessita de ser doloroso. Okay? E também há aqui explorações que são que podem ser mais técnicas, né? Sobretudo quando estamos a lidar com coisas que estão muito inconscientes e que nós dizemos, mas eu não consigo lembrar-me propriamente disso ou de alguma coisa que esteja relacionada com isto. Pois às vezes há assim mais técnica associada, né? Eu estou a falar nisto porque agora o próximo curso que eu vou entregar é o Master em Neuroestratégia. E nesse curso nós já trabalhamos muitas técnicas de acesso ao inconsciente e algumas delas, sobretudo as técnicas de linha do tempo e de terapia da linha do tempo, onde nós aprendemos a trabalhar um pouco com a forma como o nosso inconsciente organiza as memórias e cria e recria a teia de memórias. Podemos fazer aqui, criar alterações muito interessantes e que nos permitem viver melhor e com mais tranquilidade. Como tu disseste, isto é mesmo muito importante. O ir atrás, que nem sequer é ir atrás, porque não existe atrás nenhum. Existe o aqui e agora, e no aqui e agora estas memórias e estes programas estão presentes. Mas fazer isto permite-me beneficiar mais da vida agora e se eu sou uma pessoa, imagina, eu sou uma pessoa que tenho imenso interesse por alto desempenho. Se eu tiver muito interesse em alto desempenho, as estratégias que eu vejo por aí, é tudo muito é muito hard, não é? Sim. No fundo são estratégias superficiais. Sim. Se eu tiver realmente interesse nisso, olhar por detrás da minha cortina vai-me permitir ter um desempenho melhor. Certo.
claramente vai-me permitir. Só que eu acho que a crença às vezes é que ao contrário, vou ter um desempenho pior se eu olhar para isto. É que o não espreitar por trás da cortina não faz com que o quer que seja que está por trás da cortina desapareça. Exato. A mochila está lá. A mochila está lá e não é só uma coisa que, desde que eu não olho para aquilo não cria nenhum impacto na minha vida. Não, aquilo está constantemente a criar impacto na minha vida, porque é a partir daquela informação que foram criados os meus programas comportamentais, os meus programas emocionais, os meus programas mentais. E isto não é lelelé nosso, isto até está cientificamente comprovado. Né? O Dan Siegel, que é um grande neurocientista, ele fala muitas vezes disso na área da parentalidade, que é essencial para a eficácia da nossa parentalidade, para nós podermos ser os pais que queremos ser, olharmos para aquilo que foi a nossa infância também. E podemos fazer isso de uma forma leve e segura. Lá está, não é preciso fazer isso de uma forma tipo catarse e doloroso. Mas é essencial para esse processo. E acho que esquecemos-nos muitas vezes disto aqui quando estamos tão focados nos objetivos e daqui para frente. Mas muitas destas pessoas muito resistentes talvez se liguem a esta ideia, poderiam se ligar ao argumento de que para aumentares a tua performance é bom olhares também por detrás da cortina, porque quando olharmos por detrás tem menos influência. É essa cena, não é? Quando nós revelamos o que lá está tem menos influência. Aliás, pode vir a ter uma influência muito mais positiva. Como tu propuseste aqui no início da conversa, e agora que estamos a chegar ao final, ambos temos um enviesamento positivo muito grande em relação à validade e à pertinência destes processos. Não é? Por isso é que também fazemos o trabalho que fazemos e procuramos criar o ambiente que criamos nos nossos cursos e nas nossas sessões de acompanhamento, etc, etc. Acho que há aqui uma grande proposta de desenvolvimento pessoal, que é trazer mais pessoas para este processo, falando deste processo com a ativação de alguns dos recursos que nós estamos a falar, a segurança, a leveza, a curiosidade. E também que eu acho que é muito interessante, esta ideia de que se calhar eu também posso ter aqui uns benefícios extremamente práticos, como melhorar o meu desempenho, se calhar eu quero falar em público e não consigo por causa de coisas que estão por trás da... Ou se calhar experiências no passado que me estão sempre a impedir. Ou se calhar eu quero ser mais consistente, ou mais disciplinado, ou quero ser mais motivado e não consigo por causa destas coisas. E o autoconhecimento vai-me permitir também ativar estes recursos mais facilmente. Não é? Porque eu vou descobrir tanta coisa que tenho à minha disposição e também descobrir momentos onde certas limitações foram instaladas. E eu posso me libertar delas, ficando a conhecê-las. Exato. Portanto, acho que este é um grande convite. No fundo é o convite que nós estamos aqui a fazer há 230 e tal episódios. É o convite do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, do descobrirmos mais sobre nós e nos desenvolvermos a partir daí. Certo. Né? E é mais engraçado quando podemos fazê-lo em conjunto. Sim. Não é? Bom. Olha, acho que esta nossa conversa pode ser aqui também um bom mote para começar outras conversas. Portanto, partilhar esta conversa com pessoas que possam beneficiar desta visão que nós estávamos aqui a propor, colocar nas redes sociais, tagar-nos, não é? Sim. E tagar o podcast, convidar pessoas para seguirem as nossas páginas e a página do podcast, porque assim chegamos a cada vez mais pessoas e, claro, para quem tiver interesse em levar todos estes temas ainda mais longe, programa IVM+, podem aderir, podem subscrever o programa, não há nenhum, como é que se diz? Nenhum compromisso, podem ficar no programa durante o tempo que quiserem, têm acesso a um monte Não há fidelização, era essa a palavra que eu queria. E portanto, esse é o convite para quem quer ir ainda mais longe. E espero que as nossas conversas aqui no podcast continuem a ser muito úteis para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Mia.